Isso é caráter, é a sua forma, como você age, age e reage às situações. E sabe, irmãos, nós vamos ver pela palavra de Deus que ao conhecermos o caráter de Deus, ao conhecermos os atributos de Deus, que nós vamos ver, você vai ver na matéria, hoje não dá pra gente ver tudo aquilo que é a matéria, amém? Você vai sentir só um gostinho, vai ficar com gostinho de quero mais, mas nós vamos ver pela palavra, irmãos, que à medida que nós entendemos e que nós conhecemos o caráter de Deus, que nós entendemos e conhecemos os atributos de Deus, nós vamos ver que existem atributos que só são inerentes à natureza de Deus, que só pertencem a Ele, mas nós vamos ver que existem atributos que nós chamamos de atributos morais que estão presentes no caráter de Deus, mas que também é o desejo de Deus que vem estar presente no meu e no seu caráter. Amém? E sabe, irmãos, nós vamos entender pela palavra que conhecer o caráter de Deus, amém? Conhecer o caráter do seu Pai, que não é simplesmente o conhecer o caráter de um Deus, é conhecer o caráter do seu Pai. Não é, irmãos, ter instruções ou características daquilo que Deus é. Não é, irmãos, ter informações, meras informações de quem Deus é e do que Ele tem. Porque se nós formos analisar, um fã, quando ele tem algumas características do seu ídolo, isso não significa que ele o conhece por completo. Amém? Ele pode saber o que o ídolo dele gosta de comer, qual a cor preferida, que horas gosta de dormir, que horas gosta de acordar, mas isso não o faz conhecedor da intimidade do caráter dele. Amém? E assim, irmãos, nós vamos entender que também é com Deus. Não é ter informações de quem Deus é. Não é ter informações da palavra. Não é ter meras informações acerca de Deus, que te faz conhecedor do caráter de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós vamos ver que nós só nos tornamos conhecedores verdadeiramente do caráter de Deus à medida que nós deixamos quem Deus é influenciar quem nós somos. Amém? Por isso eu acho essa matéria tão importante, porque à medida que nós conhecemos quem Deus é, nós vamos entender quem nós somos nele. Amém, irmãos? À medida que nós entendemos na palavra, que o conhecimento da palavra vai chegando à minha vida e vai chegando na sua vida, e nós vamos entendendo da forma que Deus age, da forma que Deus reage, da forma que Deus procede. Amém? Quais os conceitos que Deus está afirmado? Quais os conceitos que o caráter de Deus está afirmado? Irmãos, nós vamos entender quem o nosso Pai é. E à medida que nós entendemos quem Ele é, nós também vamos nos conhecer. Porque nós viemos de Deus. Amém? Você veio de Deus. Nós temos o caráter e a essência de Deus dentro de nós. Eu quero que você abra comigo lá no livro de 2 Pedro. Nós vamos ver isso na palavra. Aleluia! 2 Pedro. Irmãos, como é importante, amém, conhecermos quem Ele é. Não termos simplesmente meras informações. Porque muitas vezes nós estamos nos enganando. A igreja, o corpo de Cristo, tem pensado que conhece a Deus. Por ter informações acerca de Deus. Mas sabe, irmãos, isso não nos faz conhecedores de quem realmente Deus é. Aqui no livro de 2 Pedro, no capítulo 1, vai falar algo bem importante, vai dizer assim, olha. Livro de 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3. Amém? Todos abriram? Vai dizer assim, olha. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Amém, irmãos? Eu quero que você atente bem para essa passagem no versículo 4 que diz, olha, pelas quais nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que fiqueis, e existem outras traduções que diz, para que vos torneis participantes da natureza divina. Sabe, uma vez que eu e você nascemos de novo, uma vez que eu e você, irmãos, por causa do pecado, o nosso espírito estava morto. Amém? Mas uma vez que nós recebemos a Cristo Jesus e que nós nascemos de novo, o nosso espírito ele foi recriado em Deus. E automaticamente nós nos tornamos participantes da natureza divina. Amém? A natureza de Deus passou a fazer parte da minha vida e passou a fazer parte da sua vida. Amém? Você crê nisso? Para
termos uma base maior, eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis. Aleluia. Diga isso comigo. Eu sou participante da natureza de Deus. Aleluia. Você se alegra por isso? Amém. Glória a Deus. Nós nos tornamos em Cristo Jesus participantes da natureza de Deus, irmãos. E aqui em Gênesis, no capítulo 2. Aleluia. Gênesis 2. No versículo 7. Primeiramente, eu queria que você visse comigo em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, vai dizer assim, olha. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E agora lá em Gênesis 2, no versículo 7, vai falar assim, e firmou o Senhor Deus o homem do pó, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém, irmãos? Nós já sabemos disso, Deus nos criou, Deus nos formou, como Ele criou e formou todas as coisas. Mas sabe, irmãos, quando Deus Ele foi formar e quando Deus Ele foi criar a mim, a você, o homem, nós sabemos, a palavra nos traz essa informação, que Deus Ele formou, Ele criou o homem do pó da terra, mas não parou por aí, amém? Deus deu forma ao homem a partir do pó da terra, mas Deus, irmãos, soprou no homem. Aleluia! A Bíblia diz que Deus ele soprou o fôlego de vida, irmãos, no homem. E o que significa isso? Deus estava colocando uma parte dele mesmo no homem, na sua criação. É tanto que a palavra diz, irmãos, que quando, à medida que Deus ia criando as coisas, o mar, o céu, as árvores, Deus ia olhando e ia dizendo para a sua criação e para a sua obra, isso é bom. Mas quando Deus, irmãos, ele criou o homem e ele soprou o fôlego de vida no homem, e ele olhou para si e olhou para o homem, irmãos, e era a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus disse, isso é muito bom. Amém? Porque Deus, irmãos, estava se auto-reproduzindo em mim e em você. Nós somos criação de Deus, irmãos. A palavra diz, Ele nos formou conforme a sua imagem, a mesma semelhança dEle, irmãos. E não somente algo exterior, mas na nossa essência, no nosso espírito, a mesma parte de Deus, a mesma essência de Deus está colocada em mim, está colocado em você. E uma vez, irmãos, que o homem caiu, nós sabemos bem disso, né? Adão, ele desobedeceu e veio o pecado. Então a essência, onde estava a parte de Deus dentro do homem, ela morreu por causa do pecado. Mas uma vez, irmãos, que nós nascemos de novo, nós somos recriados em Deus e nos tornamos participantes da natureza divina. Amém? Então, irmãos, tudo aquilo que uma vez estava morto, agora passou a ter vida. E agora, porque nós temos vida e vida no Espírito, irmãos, nós estamos uma vez mais habilitados a ter relacionamento com Deus. Irmãos, é justamente a partir desse relacionamento que nós vamos passar a conhecer o caráter de Deus, que nós vamos passar a entender o caráter de Deus. E não somente, irmãos, conhecer, porque esse não é o maior propósito dessa matéria, esse não é o maior propósito do Rema, somente de trazer conhecimento. Amém? Se você não sabia disso, você está sabendo agora. Saiba que o maior propósito do Rema, irmãos, não é simplesmente que você passe 2 anos aí sentado, se enchendo de conhecimento, para quando você terminar esse curso, você dizer, oh, quão conhecedor da palavra eu sou. Não, irmãos, o maior propósito de todas as matérias, inclusive dessa, é você conhecer a palavra, para que algo na sua vida mude, para que a sua vida seja ajustada à vontade de Deus, para que a sua vida, irmão, seja alinhado ao plano e ao propósito estabelecido de Deus que está na sua palavra. Amém. Aleluia. E se nós analisarmos, irmãos, essa condição que nos foi dada uma vez em Cristo Jesus, que é de nos tornarmos participantes da natureza divina, se nós formos para a ciência, como nós vimos, caráter é a maneira inerente de cada indivíduo agir e reagir às situações. Amém? Está comigo?
E se nós formos para a ciência, irmãos, existe algo na ciência que se chama genótipo e fenótipo. E o que é isso, irmã Carol? O genótipo, irmãos, é o código do DNA que todos nós temos. Amém? É a herança genética que todos nós herdamos dos nossos pais. Ele está presente nas nossas células. É como se fosse um código que está presente em todas as células do nosso corpo. E neste código que se chama genótipo, estão lá todas as informações e características que nós herdamos dos nossos pais. Amém? E à medida que este genótipo, irmãos, está nas nossas células, ele vai transmitir para o fenótipo. E o que é isso? O fenótipo é justamente a parte exterior, é a visão desses genes que estão nas nossas células. E vai ser transmitido em quê? Nos nossos cabelos, no nosso tom de pele, na cor dos nossos olhos. Amém? Então, por causa do DNA, por causa da informação genética que está dentro das nossas células, que se chama genótipo, ele vai transmitir e exteriorizar no fenótipo, que é o nosso, amém? A parte exterior, a parte visível, a herança que nós herdamos dos nossos pais. E à medida que o indivíduo vai crescendo, quando ele nasce, né, tem bebês que nascem e ninguém sabe com quem parece. Oh, deixa eu ver aqui, acho que parece com a mãe, não, acho que parece com o pai. Todo mundo quer que diga, não, parece comigo, parece com fulano. Mas à medida que os bebês vão crescendo, né, o indivíduo vai se desenvolvendo, vai ficando mais claro com quem ele parece. Amém? Eu sou mãe há quase que um ano. E como eu fico orgulhosa, todas as vezes que as pessoas olham para Maria e dizem, rapaz, ela é a cara da mãe dela. Irmãos, aquilo me enche de orgulho. Amém? Porque estão lá no genótipo da Maria, tem características minhas. E o fenótipo dela, à medida que ela vai se desenvolvendo, irmãos, ela vai expressando mais e mais daquele código que já está inserido dentro dela. E assim, irmãos, se nós trouxermos para a parte espiritual, é dessa mesma forma comigo e com você. A palavra vai dizer, irmãos, que aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do espírito é espírito. E essa mesma realidade natural, irmãos, também uma vez que nós nascemos de novo, se tornou uma realidade espiritual. Nós temos, irmãos, a natureza de Deus correndo em mim e correndo em você. O nosso espírito que foi recriado, irmãos, ele foi recriado à imagem do Espírito de Deus. E o mesmo caráter, diga assim, o mesmo caráter. O mesmo caráter, irmãos, os mesmos atributos, a mesma essência, o mesmo tipo de caráter de Deus está dentro de mim e está dentro de você. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, as pessoas vão identificando quem é o nosso Pai. As pessoas vão olhando para mim e para você e vão dizendo, rapaz, deixa eu ver esse caráter, tem alguém que me lembra, alguém age assim, alguém reage assim. Amém? Porque esse código já está dentro de mim, está dentro de você. É uma realidade no nosso espírito. Nós viemos de Deus, nós temos a essência de Deus, nós temos o caráter de Deus. E à medida, irmãos, que nós vamos descobrindo como Deus age, e não somente como Ele age, como Ele reage, aquilo que Ele é, nós vamos entendendo, poxa, por isso que eu estou agindo assim, porque assim o meu Pai faz, assim Ele reage. Amém, irmãos? Vai passar, assim como para o ser humano é natural, a Maria, ela não precisa fazer força alguma para parecer comigo ou com o Bruno, porque está dentro dela. É só ela crescer e à medida que ela cresce, aquilo se torna natural. Assim também é comigo e com você, quando nós temos o verdadeiro conhecimento e entendimento e revelação da palavra. Amém? Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não vai funcionar se a gente quiser fazer de uma forma que não seja natural. Porque como nós vimos, caráter é a forma inerente de cada indivíduo agir e reagir. Não somente agir, mas de reagir às situações. E sabe de uma coisa, irmãos? Muitas vezes quando as circunstâncias, as situações chegam até mim, até você, nós podemos parar, podemos calcular, amém? Está comigo? Podemos pensar. E em milésimos de segundo, irmãos, nós pensamos e falamos, não, eu vou agir assim. Amém? A gente faz os cálculos, a gente vê quem está perto, a gente vê quem não está. A gente vê se grita, se não grita, como fala. Se fala um palavrão ou não. No momento de agir, nós temos tempo para pensar. Mas sabe que no momento que as situações chegam,
que é a hora da nossa reação. Não tem esse tempo para pensar. Na hora de agir a gente até pensa, mas quando nós reagimos, irmãos, nós expressamos 100% do nosso caráter, quem de fato nós somos, sem máscaras. E sabe, irmãos, é justamente nesse nosso íntimo, é justamente nesse lugar, irmãos, na nossa essência que a palavra de Deus vai trabalhar. Vai nos formar, vai nos moldar, vai nos polir. Para que não somente a gente haja como a palavra deseja, como é o desejo do Pai, mas que muito mais do que agir, a gente reaja como Deus é. Amém, irmãos? Porque é justamente nisso que vai manifestar que o nosso caráter está sendo alinhado ao caráter de Deus. Porque, irmãos, nós bem sabemos que na sua eterna e poderosa misericórdia e graça, Deus, Ele nos recebe como nós somos. Amém? Nós nos chegamos a Cristo Jesus como nós somos, com todas as nossas crecas. Está comigo? Com todos os nossos pesos, com todas as nossas dificuldades, defeitos, debilidades. Mas sabe, irmãos, não é o desejo de Deus que a gente permaneça com todas essas coisas. É o desejo de Deus, irmãos, que à medida que nós caminhamos, que nós entendemos e que o conhecimento da palavra chegue, a gente venha estar sendo amoldado ao caráter dEle. Quantas faltas e quantas falhas de caráter, irmãos, nós nos achegamos diante de Cristo e Ele assim ainda nos recebe de braços abertos, nos salva, nos abençoa, nos dá a sua graça, nos dá a sua unção, faz morada em nós por meio do Espírito Santo. Amém? Mas sabe, irmãos, é o desejo de Deus que à medida que a nossa caminhada cristã vai prosseguindo e nós vamos avançando, é o desejo de Deus que as nossas falhas de caráter sejam ajustadas ao caráter de Deus. E elas só serão ajustadas, irmãos, quando nós abrirmos o nosso coração de fato, para entender a palavra, para receber a revelação da palavra e ter disposição, irmãos, de não somente agir, mas reagir tal como Ele é. Amém? Diga assim, isso é possível. Isso é para mim. Amém, irmãos? Deus tem essas expectativas ao meu respeito e ao seu respeito. Aleluia. Você fica feliz por isso? Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Romanos, no capítulo 8. Sabe, irmãos, quando nós olhamos na palavra, estudamos acerca do caráter de Deus, nós vemos quão elevadas são as expectativas de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu não sei quanto a você, mas muitas vezes eu fico até constrangida e digo, Senhor, quão elevados são os teus pensamentos ao meu respeito. Mas sabe, irmãos, nós devemos nos alegrar por isso. Amém? Isso não deve ser algo que deve pesar nas nossas costas. Mas, irmãos, isso deve vir com uma tremenda alegria no nosso coração. Saber que Deus tem expectativas elevadas ao nosso respeito. Saber que Deus olha para mim e para você, irmãos, e tem expectativas que na próxima situação a gente não somente haja, mas a gente reaja como Cristo agiu e reagiu nessa terra. É assim, irmãos, quando Deus olha para a minha vida e Deus olha para a sua vida. Ele nos vê tal como Jesus. Amém? A mesma habilidade, irmãos, a mesma capacidade. Quando a palavra vai falar lá no livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, você não precisa abrir lá, você fica aí aberto em Romanos, quando a palavra vai dizer, irmãos, que aqueles que creram no seu nome, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esse poder no grego, irmãos, que a palavra vai dizer que nós recebemos uma vez que cremos no nome do seu Filho, é um poder, irmãos, que não é somente para operar maravilhas, mas é um poder que significa competência, habilidade, irmãos, para nós alcançarmos e vivermos todas as expectativas que Deus tem sobre as nossas vidas. Amém? Então, irmãos, não fica aí ouvindo essas realidades somente, irmãos, como um mero ouvinte, mas recebe porque é uma realidade que não vai chegar, mas já chegou nas nossas vidas. A habilidade, irmãos, a competência, amém? A graça para nós desenvolvermos e vivermos, irmãos, uma vida na prática segundo o caráter de Deus nessa terra já está dentro de nós, já está dentro de você. E à medida que o conhecimento da palavra chega, irmãos, é como se a gente fosse passando as páginas de um livro e vão crescendo e vai crescendo e o conhecimento chega e é como se páginas de livro fossem viradas na nossa vida e as coisas acerca da vida espiritual vai amadurecendo nas nossas vidas e nós vamos, irmãos, progredindo e desenvolvendo a vontade de Deus. Amém? Aleluia! Porque é isso, irmãos, é essa realidade que Deus tem para nós. E aqui em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29,
A palavra vai falar assim, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Eu queria que você atentasse para essa parte, quando a palavra vai dizer, olha, ele predestinou para serem conforme. Quando a palavra vai dizer, irmãos, conforme, a palavra está querendo dizer assumir a mesma forma. Termos a mesma forma, a mesma medida. E a palavra não para por aí. A palavra diz para serem conformes, ou seja, ter a mesma forma, ser do mesmo tipo, ter a mesma medida. Mas a palavra também vai dizer para termos a mesma imagem. Ou seja, irmãos, ser semelhante. Lembrar. Quem, irmãos? A Cristo. Amém? Então, irmãos, quando nós lemos a palavra e olhamos para a palavra, nós vamos ver, essa é a expectativa que Deus tem acerca da minha vida e acerca da sua vida, irmãos. Amém? Quando a palavra vai dizer, irmãos, lá em Romanos, que nós não devemos pensar nada além do que nos convém, nós devemos olhar para a palavra, irmãos, e ver o que Deus pensa ao nosso respeito, e ver qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e aceitarmos essa verdade da palavra como verdade absoluta para mim e para você. Sabe, irmãos, a verdade absoluta das nossas vidas não é a verdade que muito provavelmente nós ouvimos dos nossos pais. Não é a verdade de que quando nós olhamos a nossa face no espelho, irmãos, não, essa não é a nossa verdade absoluta. A nossa verdade absoluta está expressa nas suas mãos, se chama Palavra de Deus. E essa é a verdade absoluta, irmãos, que Deus tem proposto para a minha vida e para a sua vida, de nós termos a mesma forma de Cristo, sermos a semelhança dele. Amém? E quando a palavra vai dizer, irmãos, ter a mesma forma, não é você provavelmente deixar seu cabelo crescer, você que é homem, porque muito provavelmente, por conta dos costumes judaicos, Jesus na sua época poderia ter o seu cabelo grande. Não é dessa forma que a palavra está falando, não é isso que a palavra está querendo dizer. Quando a palavra diz ter a mesma forma, irmãos, é ter o mesmo proceder, é agir e reagir tal como Jesus fez. Ser a semelhança, irmãos, é que quando nós agirmos, quando a palavra sair da nossa boca, quando as nossas atitudes falarem algumas vezes mais alto do que as nossas palavras, venham lembrar de Cristo Jesus. Amém? Essa habilidade já está dentro de você, irmãos. Saiba de uma coisa, Deus nunca vai colocar na sua palavra, irmãos, um alvo para mim e para você que Ele sabe que a gente não possa alcançar. Todas as vezes que Deus expressar a sua vontade na sua palavra para mim e para você viver, saiba disso, Deus já colocou habilidade, Deus já te deu graça, Deus já te deu unção suficiente para você alcançar tudo aquilo que Ele falou. Amém? Ei, nós vamos ver... Hoje não, porque não dá tempo, mas um dos atributos de Deus é que Deus, Ele é justiça. E quando a palavra, irmãos, vai expressar a justiça de Deus, a palavra, irmãos, justiça, esse atributo, justiça de Deus, é que Deus, Ele não tem dois pesos nem duas medidas. Ele é justo. Amém? Deus nunca vai te pedir algo que você não possa fazer. Deus nunca vai colocar um nível que você não possa atingir. E se o nível que a palavra coloca para mim e para você, irmãos, é expressar nessa terra Deus como Jesus expressou, é porque eu e você somos capazes disso. Amém? Aleluia! Jesus mesmo falou, irmãos, eu vou para o Pai, mas vocês podem fazer obras maiores do que as que eu fiz. E sabe, irmãos, as maiores obras que abençoaram as pessoas nessa terra que Jesus fez não foi somente curar enfermos, não foi somente, irmãos, libertar aqueles que estavam aprisionados, mas foi manifestar o amor. Foi quando as pessoas queriam que Ele condenasse, irmãos, Ele estava ali transbordando de amor e de perdão. Isso é manifestar o caráter de Deus, é viver nessa terra, irmãos, manifestando muitas vezes, frustrando a lógica humana para poder agradar e alcançar o coração de Deus. Amém? Aleluia! Eu me animo, irmãos, com essa verdade. Aleluia! Em Efésios, vamos lá. Efésios no capítulo 5. Glória a Deus! A vontade de Deus, ela é perfeita. Amém? Aleluia! Efésios no capítulo 5. Efésios no capítulo 5. Oh, aleluia, Pai. Nós te louvamos nesse lugar.
Efésios 5, todos abriram? Vamos ler. Efésios no capítulo 5, no versículo 1, a palavra de Deus vai falar assim, olha. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que a palavra está nos mandando fazer, irmãos? A palavra ela não está nos dando uma dica. A palavra ela não está aqui nos dando uma sugestão. A palavra, irmãos, está nos dando uma ordenança, um mandamento. A palavra está dizendo sede. Sede imitadores de quem, irmãos? Imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E uma coisa, irmãos, que eu dou glória a Deus pelo rema. Eu lembro que quando chegou a informação e ao meu conhecimento que existia o rema, eu tinha em média de uns 15 anos e eu contava todos os dias até chegar os 18 anos, que era quando eu poderia fazer o rema. E eu louvo a Deus, irmãos, pelo rema, porque eu sei o que o rema fez com a minha vida. Ele transformou a minha vida e a minha vida nunca mais foi a mesma por causa do rema. Amém? Eu não estou falando isso porque eu sou professora do rema, até mesmo porque eu me tornei professora há pouco tempo. E eu me formei no rema em 2009. Então, irmãos, eu sei o que o rema fez na minha vida. Eu sei o que eu era antes do rema e eu sei o que eu me tornei depois do rema. Amém? Porque antes do rema, irmãos, antes de chegar a revelação da palavra, o conhecimento, o entendimento, nós poderíamos muito bem olhar para esse versículo. O versículo diz assim, sede imitadores de Deus. E sabe, irmãos, muitas vezes, porque antes da revelação da palavra chegar, muitas vezes o que existe em nós é mera religiosidade. E sabe que a religiosidade, muito mais do que nos aproximar de Deus, ela só faz nos afastar. Amém? Tá comigo? Sabe, irmãos, rituais, liturgias, costumes, usos, isso não vai nos fazer andar e desenvolver o caráter de Deus na nossa vida. Amém? Andar em justiça própria, não, irmãos, não é isso que vai fazer desenvolver o caráter de Deus nas nossas vidas. Até porque a palavra vai dizer lá no livro de Isaías, que todas as nossas obras de justiça, irmãos, são como trapos de imundícia diante do Senhor. Então não é um bom proceder natural, não é ser bonzinho naturalmente que vai nos fazer viver e desenvolver o caráter de Deus. Não é uma vida, irmão, cheia de religiosidade. Não é uma vida cheia de julgamentos e pré-julgamentos acerca de nós mesmos e das pessoas. Não, irmãos. O que vai nos fazer, irmãos, desenvolver o caráter de Deus é nós deixarmos todas as nossas bagagens de religiosidade no chão e recebermos a verdade da palavra como verdade absoluta e não deixar, irmãos, que essas convicções sejam roubadas de você. E se a palavra, irmãos, está falando aí para nós sermos imitadores de Deus, é porque é justamente isso que a palavra estava querendo dizer. Porque muitas vezes um olhar de religiosidade, irmãos, pode dizer, não, eu acho que não é mais ou menos isso que a palavra diz, eu acho que a palavra estava querendo dizer mais ou menos assim. Não, irmãos, a palavra ela não precisa, irmãos, de acréscimos humanos. A palavra é perfeita, nua e crua como ela está aí. A palavra diz, sede imitadores de Deus como filhos amados. O que a palavra está querendo dizer, irmãos? A palavra está querendo dizer justamente isso, que nós podemos imitar a Deus, nós podemos proceder, irmãos, segundo o caráter de Deus, porque é esse tipo de caráter e esse tipo de essência que está dentro de mim, está dentro de você. Assim como Jesus procedeu, assim como Jesus andou, no mesmo tipo de amor, no mesmo tipo de alegria, no mesmo tipo de justiça, no mesmo tipo de santidade, no mesmo proceder, da mesma forma, manifestando Deus, irmãos. É dessa mesma forma que a palavra diz, sede imitadores de Deus. Jesus, irmãos, quando ele andava sobre essa terra e as pessoas viam a sua forma de agir e a sua forma de reagir, as pessoas diziam, o que é isso? Nos mostra o Pai. E sabe o que Jesus dizia, irmãos? Olha para mim, ei, olha para mim, e você vai conhecer o Pai. O que era isso, irmãos? Imitando a Deus como filho amado. Amém. Deus olhou para o céu, irmãos, no dia do batismo de Jesus, e uma voz lá do céu ecoou dizendo, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia, irmãos, viver uma vida nessa terra, não estou dizendo para você ser perfeito, porque nenhum de nós ainda somos perfeitos, amém? Mas, irmãos, deve existir no nosso coração o desejo, o clamor, algo que arde em nós, dizendo, eu posso ser melhor do que o que eu sou hoje, eu posso alcançar coisas maiores, o meu caráter pode ser ajustado, eu posso dar mais frutos.
Amém? Irmãos, nós não podemos nos conformar com o nível que nós estamos em Deus. Amém? A palavra vai dizer, irmãos, que nós fomos chamados para dar muitos frutos. E como nós vamos frutificar nessa terra? À medida que nós andamos no caráter de Deus. E a palavra vai dizer que aquele que dá muito fruto, Deus ele poda para que este dê mais frutos ainda. Amém, irmãos? E como chega a poda? Justamente pela palavra. É a revelação da palavra, é o conhecimento da palavra. Então, irmãos, talvez você olhe para você e diga, mas Carol, eu ainda sou tão fraco, eu ainda sei tão pouco. Como eu vou ser imitador de Deus? Irmãos, abandona esse tipo de pensamento e a partir dessa noite olha para a palavra com a ótica que Deus olha. Amém? Nós não devemos, irmãos, olhar para as nossas vidas, irmãos, com a nossa ótica natural. Nós devemos olhar para nós mesmos com a ótica de Deus e com a expectativa segundo Deus. E Deus, quando Ele olha para mim e para você, irmãos, Ele não vai olhando para mim e para você dizendo assim, vamos ver se dá certo. Não, irmãos. Deus, Ele nos olha, irmãos, Ele diz, já deu certo. Já é um sucesso. Amém? Aleluia! Irmãos, é alta mesmo a expectativa que Deus tem. É alto mesmo o nível que Deus tem. Deus deseja que a gente seja imitador dele aqui nessa terra. Mas existe graça, existe poder, existe habilidade para isso. Amém? Aleluia! Você fica feliz por isso? Glória a Deus! Quero que você abra comigo lá no livro de Daniel. Vamos lá. Daniel, no capítulo 11. Oh, Pai, nós te louvamos nesse lugar. Você é bom. Deus é bom. Amém? Em todo tempo. Daniel, no capítulo 11. Aleluia. Daniel, no capítulo 11, no versículo 32. É um versículo bem conhecido. Eu creio que muito provavelmente você já tenha lido. Daniel 11, 32 diz assim: e aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Aleluia! Irmãos, que versículo poderoso. Eu quero que você fique com a parte B desse versículo que diz assim, olha, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proezas. Existem 3 palavras-chave nesse versículo, que é conhece, esforço e proezas. Amém? A palavra vai dizer, o povo que conhece o seu Deus. E nós vimos, irmãos, que o entender, e não somente o entender, o conhecer o caráter de Deus, e não somente o conhecer, mas o conhecer de tal modo que quem Deus é possa influenciar quem nós somos, irmãos, não é um conhecimento como informação. Não é você estar no rema, irmãos, como ouvindo como se fosse algo meramente natural, não. A palavra diz, irmãos, que a fé ela é gerada pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? À medida que nós estamos, irmãos, sendo expostos à verdade e à revelação da palavra de Deus, é necessário, irmãos, nós darmos à palavra a consideração que lhe é devida. A palavra vai dizer, irmãos, lá no livro de Colossenses, que aqueles que receberam a palavra de Deus como palavra de Deus, a palavra pôde operar neles aquilo que eles estavam crendo. Amém? Então, para que a palavra funcione, irmãos, como ela diz que vai funcionar e como ela diz que ela pode funcionar nas nossas vidas, primeiro é necessário nós ouvirmos a palavra, não como algo natural, mas como palavra de Deus poderosa, viva e eficaz que ela é. Amém? E à medida que o conhecimento da palavra chega, irmãos, à medida que o conhecimento sobre o caráter de Deus chega nas nossas vidas, esse conhecimento, irmãos, deve ser uma ponte para que o nosso relacionamento com Deus seja desenvolvido. Porque eu não posso dizer, irmãos, que o caráter de Deus vai ser desenvolvido na minha vida se eu não tiver relacionamento com Ele. Porque eu posso muito bem ter conhecimento sobre algumas coisas da vida da irmã Silvia.
Eu posso saber os seus gostos, eu posso saber o seu peso, a sua altura, com quem ela é casada, o nome das suas filhas, o que ela gosta de comer, onde ela mora. Posso saber até os dados cadastrais dela, CPF, RG. Mas isso, irmãos, não me faz ter relacionamento com ela. Então, irmãos, não é somente estar exposto ao conhecimento e receber esse conhecimento como informação. Eu preciso fazer alguma coisa com esse conhecimento. Eu preciso, irmãos, pegar essa revelação e esse entendimento do caráter de Deus e fazer dele, irmãos, uma ponte que vai estabelecer um relacionamento com Deus. Porque vai ser à medida que nós temos relacionamento com Deus, irmãos, que nós vamos permitir que o caráter de Deus influencie quem nós somos. Sabe que quando nós começamos uma amizade com alguém e nós não temos ainda um relacionamento tão estreitado ainda, as pessoas talvez nem vão saber que eu tenho uma amizade ou um relacionamento com alguém. Mas à medida que aquele relacionamento ele vai sendo estreitado e a gente vai tendo períodos mais longos de conversa e a gente vai conhecendo um pouco mais da vida um do outro, irmãos, muito provavelmente aquilo como ela fala, aquilo que aquela pessoa age, a forma que ela procede vai influenciar o meu proceder, a minha forma de falar e a minha forma de agir. E talvez você nem saiba que eu seja amiga de fulano, mas se você conhecer fulano, você vai dizer: Carol, tu conversou com fulano, tu tem contato com fulano, porque tu tá falando igualzinho, tu tá agindo igualzinho. O que é isso, irmãos? O relacionamento deixando influenciar quem você é. E é justamente isso, irmãos, que o conhecimento da palavra e o conhecimento acerca do caráter de Deus deve causar em nós. Amém? Porque alguém, irmãos, simplesmente cheio do conhecimento, meramente conhecimento da palavra, irmãos, muitas vezes faz com que a pessoa haja ao contrário. Eu não sei se você já teve experiência, mas eu já tive experiência de conhecer pessoas que estavam tão cheias de conhecimento, mas tão distantes do relacionamento com Deus, que ao invés daquele conhecimento fazer com que aquela pessoa proceda segundo o caráter de Deus, ele estava procedendo segundo o caráter do diabo. Andando numa vida de condenação, andando numa vida de julgamento, uma vida afastada de amor. Por quê, irmãos? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É necessário nós vivermos e desenvolvermos uma vida de equilíbrio, juntamente com o conhecimento da palavra. Nós pegarmos e nos apossarmos desse conhecimento e usarmos eles para ter relacionamento com Deus. Quando Paulo, irmãos, que era um grande homem conhecedor das Escrituras, na minha opinião, um dos maiores, ele tinha muito conhecimento acerca de Deus. Mas sabe, irmãos, quando ele vai falar acerca desse conhecimento, ele vai dizer: olha, quando eu cheguei diante dos irmãos, eu não fui ter com ele com palavras meramente de sabedoria humana, mesmo ele sendo cheio de conhecimento. Ele disse: não, eu não me apoiei no meu conhecimento, eu não me apoiei em palavras persuasivas segundo a sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Amém? Porque, irmãos, o conhecimento junto com o relacionamento e a intimidade com Deus e com o Espírito vai gerar isso em nós. As pessoas vão ver, irmãos, a palavra fluindo da nossa boca, mas muito mais a nossa vida vai falar mais alto. As pessoas vão perceber: rapaz, fulano está tendo intimidade porque a vida dele está falando mais alto do que as suas próprias palavras. Existe poder, existe vida, existe graça, existe alguma coisa que nos atrai, que nos lembra Cristo, que nos lembra Deus. Aleluia! Amém, irmãos? É para isso, irmãos, que essa matéria caráter está no rema. Para nos mostrar que nós podemos conhecer a Deus, ter intimidade com Ele e agir nessa terra como Deus agiu, como Cristo agiu. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Nós estávamos em Daniel 11:32, não é isso? E quando a palavra vai dizer, irmãos, que o povo que conhece o seu Deus... E quando a palavra vai dizer que esse conhece, irmãos, não são informações. É conhecer de ter intimidade. Amém? Aí ela diz: o povo que conhece o seu Deus, ou seja, o povo que tem intimidade com o seu Deus, e se esforça. Sabe, irmãos, crente preguiçoso não vai chegar a lugar nenhum. Preguiça não está no caráter de Deus. Preguiça não faz parte de Deus. E não deve fazer parte da minha vida nem da sua vida. Sabe, irmãos, não é simplesmente a gente ouvir as informações e não fazer nada. É necessário esforço. Amém? É necessário, irmãos, eu fazer alguma coisa. Não, se eu ficar somente me balançando na rede, irmãos, esperando que chegue do céu a água de coco e o anjo para balançar a rede e pensar que as coisas da parte de Deus vão acontecer, não vai acontecer.
Por isso tem tantos crentes frustrados por aí, irmãos, porque acham que ter o conhecimento, fazer um curso de teologia, fazer o rema, vai mudar a sua vida. Não, irmãos, não é meramente estar sentado exposto à palavra, é você fazer alguma coisa, é você se esforçar, é você dar a consideração, é você, irmãos, não se contentar com a posição que você está, mas você, irmãos, fazer uma revolução na sua vida com o que você tem recebido. Amém. Aleluia, é você ver na palavra, a luz vai chegando e você vê, eu preciso mudar isso, eu preciso me posicionar nisso, se eu agir assim eu não vou agir mais, se eu falava assim eu não vou falar mais, é o conhecimento chegando, e a altura do conhecimento, irmãos, o nosso esforço, a nossa aplicação, o nosso desejo, a nossa disposição para fazer algo. Amém? Porque a palavra vai dizer, irmãos, que no que diz respeito às promessas de Deus, nós já temos em Cristo Jesus o sim e o amém. Ou seja, irmãos, a parte que cabe a Deus de nos abençoar, de nos fazer, irmãos, nos achegar e ser possuidores das suas promessas, Ele já fez. Mas é necessário nós fazermos a nossa parte. Está comigo? Deus está contando, irmãos, comigo e com você para fazermos a nossa parte. Não vai ser Deus fazendo todas as coisas só. Não é o Espírito Santo fazendo tudo só. O Espírito Santo é o nosso ajudador. Ele é o nosso cooperador. O Espírito Santo, irmãos, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis no que diz respeito às nossas fraquezas. Ou seja, o Espírito Santo está aí e ele vai nos ajudar, ele vai nos inspirar, ele vai nos apoiar. No que diz respeito a desenvolver a vontade e o caráter de Deus nessa terra, mas Ele não vai fazer tudo só. É necessário o meu querer, é necessário o meu esforço. Amém. Aleluia. Ai, irmão, estava tão bom até chegar a parte de esforço, não é? Aleluia. Mas, irmãos, quando eu pego essas passagens que me chamam para a responsabilidade, antes de entender um pouco mais a palavra, chegava como peso para mim. Poxa, tem essa parte. Mas sabe, irmãos, quando a revelação da palavra chega e a gente ouve passagens como essa, que precisa eu fazer alguma coisa, hoje soa para mim como privilégio, irmãos. Deus está contando comigo. Deus está contando comigo. Deus está confiando em mim. Deus está olhando para mim e vendo que eu sou capaz. Aleluia, recebe isso, irmãos, como a possibilidade de você desenvolver e você deixar aflorar a habilidade, a capacidade que Deus já te deu. Aleluia! E então, irmãos, quando nós conhecemos e nos esforçamos, nós vamos andar em proezas. E o que é proezas? Muitas vezes nós entendemos proezas só como maravilhas, milagres, amém? Mas um dos significados peculiares para essa palavra proeza, irmãos, no hebraico é algo de difícil execução. Uma tarefa difícil de ser executada. E sabe, irmãos, todos nós temos defeitos. Todos nós sabemos que existem coisas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos endireitar, que nós precisamos alinhar com o caráter de Deus. À medida que você for aprendendo nessa matéria, irmãos, nós vamos olhando para os atributos de Deus, e nós vamos ver, Deus possui isso no seu caráter. E nós vamos ver um outro versículo que dá base na palavra, que Deus espera que tal como Ele é, eu seja nessa terra. E sabe, irmãos, à medida que nós vamos compreendendo e aprendendo e descobrindo, nós vamos ver, poxa, eu estou tão distante disso. E nós vamos ver, existe algo, existe coisa que eu preciso consertar. Mas muitas vezes essas coisas é uma tarefa tão difícil de ser executada. Amém? Existem coisas nas nossas vidas, irmãos, existem crecas, existem crostas. Amém? Que estão tão pregadas na nossa vida que são difíceis de ser tiradas. Mas quando o conhecimento chega, e junto com o conhecimento, irmãos, vai existir a disposição e o esforço da nossa parte, nós vamos andar em proezas, amém? E aquilo que parecia, há um tempo atrás, tão difícil de ser executado, aquilo que era tão elevado para mim andar, aquilo que era tão elevado para mim manifestar, vai ser natural, amém? A gente não vai precisar fazer força, a gente não vai precisar calcular, a gente simplesmente vai expressar tal como Ele é, assim nós somos aqui nessa terra, porque o conhecimento chegou, o esforço, a disposição para a prática da palavra está em nós, e as tarefas que eram tão difíceis de serem executadas não vão mais ser assim, a realidade vai mudar, amém?
Aleluia. Pelo contrário, vai se tornar prazeroso manifestar Deus. Vai se tornar prazeroso andar no fruto do Espírito. Amém. Aleluia. Por que isso, irmãos? Porque a palavra de Deus causa essa transformação nas nossas vidas. Amém. E como nós vimos, irmãos, que tudo funciona e a base de tudo é o conhecer Deus. Amém? É o conhecimento da pessoa de Deus. Eu vou fazer uma pergunta a você. Será mesmo que nós podemos conhecer a Deus como tal, como Ele é? Amém? Nós vamos entender isso pela palavra. E para começarmos, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ver, irmãos, que pela palavra é possível sim nós conhecermos a Deus. Mas existem algumas bases, irmãos, que são fundamentais de nós entendermos para nós conhecermos verdadeiramente a Deus. Recebermos e termos o verdadeiro conhecimento. E uma delas está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, no versículo 23. Irmãos, é possível conhecermos a Deus, mas nós precisamos entender pela palavra que o conhecimento de Deus, o conhecer a Deus, ele não vai se dar na nossa mente. Amém? O conhecer a Deus, irmãos, ele não vai acontecer na nossa mente, segundo o nosso intelecto. E aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, vai dizer assim, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, diga assim, tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A palavra deixa bem claro, irmãos, olha, e o Deus de paz vos santifique em tudo. Ou seja, o tudo que nós somos está expresso nas palavras seguintes. Ele vai dizer, em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. Amém, irmãos? E uma das bases que nós precisamos entender é esta, para conhecermos, é um dos pontos de partida para nós conhecermos e entendermos a Deus. Irmãos, nós não vamos conhecer e entender a Deus com a nossa mente. Nós não vamos, irmãos, não é pela nossa mente que nós vamos conceber e conhecer e entender o caráter de Deus para nós manifestarmos. Não, não é com a nossa mente, irmãos. Amém? Nós somos trinos, como esse versículo da base. O nosso todo é um espírito, alma e corpo. Amém? O nosso verdadeiro eu, irmãos, é o Espírito, é onde nós fomos recriados, é onde nós nascemos de Deus, é onde nós temos relacionamento com Deus. Amém? É a nossa ponte com o espiritual, é a nossa ponte de relacionamento com Deus. Tudo se dá no nosso verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu, irmãos, não é esse ser que você vê de frente para o espelho. Não, isso aí só é uma casa para o seu verdadeiro eu. O seu verdadeiro eu, irmãos, é o Espírito. É a essência que Deus soprou no seu corpo quando Ele formou o homem do pó da terra. Nós somos o Espírito, essa é a nossa essência, esse é o nosso verdadeiro eu. E é justamente no nosso Espírito, irmãos, que nós vamos conhecer a Deus. É por meios espirituais. Não é com a nossa alma, não é com a nossa mente. Porque nós temos uma alma, é onde habitam as nossas emoções, é onde está a nossa inteligência, é onde está o nosso intelecto. Mas não é aí que vai se dar o conhecimento de Deus. Amém? Nós somos o Espírito, temos uma alma, e nós vamos ver, você vai ver no decorrer do rema, que essa alma, ela precisa ser renovada pela palavra, e nós habitamos em um corpo, que hoje é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Que é servo da justiça. Mas o nosso verdadeiro eu é um Espírito. Eu quero que você abra comigo lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2. É necessário nós passarmos por essas bases e entendermos, para que de fato nós recebamos o conhecimento da pessoa de Deus. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2. Aleluia! 1 Coríntios, no capítulo 2,
no versículo 14, a palavra vai dizer assim, olha. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O que é o homem natural, irmãos? O homem natural é aquele que vive segundo seus pensamentos, segundo a sua alma, segundo a sua mente. Amém? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Então, irmãos, como nós vamos receber, como nós vamos conhecer, como nós vamos conceber o conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, do seu caráter? É no nosso espírito. Amém? Porque as informações que vai chegando até a nossa vida, irmãos, da palavra de Deus, da pessoa de Deus, elas vão ser recebidas, elas vão ser entendidas com o nosso espírito. Amém? Não é com a nossa mente. Porque se nós formos analisar, irmãos, aquele versículo que fala lá em Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Se nós formos pensar, irmãos, e começarmos a meditar e analisar, a gente vai chegar a uma conclusão bem rápida. Eu não posso imitar a Deus. Eu não sou capaz. Está comigo? Ou só eu penso assim? Eu creio que não. Se nós formos analisar essa verdade, irmãos, com a nossa mente, nós vamos rapidamente chegar à conclusão que a palavra de Deus é mentirosa. Ou que Deus só pode estar ficando louco. Ou que Deus deve ter tido um surto de loucura quando inspirou a Paulo a escrever esse versículo. Porque como eu, homem meramente natural, posso imitar a Deus? Por isso, irmãos, a palavra diz em 2 Coríntios 2,14 que o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito porque eles são loucura. Então, irmãos, fica pronto para receber as verdades e as realidades da palavra no seu espírito. Porque quando você deixar essa verdade, irmãos, chegar no teu espírito, elas vão ser discernidas e elas vão ser recebidas. E a iluminação chega e o entendimento chega. Amém? E pelo espírito nós recebemos a verdade de Deus. E entendemos que essa, de fato, é a verdadeira verdade para as nossas vidas. Amém? Aleluia! As coisas do Espírito, irmãos, elas não vão ser compreendidas pela lógica. Por isso que muitas vezes, irmãos, tem pessoas que fazem alguns cursos teológicos, fazem até mesmo rema, e saem pior do que o que entraram. Espera aí, irmão, você está aqui me estimulando a fazer o rema ou está me estimulando a desistir? Irmãos, nós trabalhamos com a verdade. Eu não posso enganar você. Fazer o rema, irmãos, não é 100% a solução da sua vida. A não ser que você esteja disposto a praticar e fazer a sua parte em tudo aquilo que você ouvir. Eu não posso dizer, irmãos, que basta você fazer o rema e todos os seus problemas estão resolvidos. Não, irmãos. Porque não é receber meramente de uma forma natural. Aleluia! É estar disposto, irmãos, a ter a sua vida mudada, a ter a sua vida transformada, a ver a sua vida sendo desenvolvida no plano e no propósito de Deus. Mas é necessário uma disposição aqui dentro. Os professores não vão poder fazer por você. O seu pastor não vai poder fazer por você. O seu amigo, olha o que eu fiz com o Bruno, nós éramos namorados, mas o Bruno não podia fazer por mim, irmãos. Era uma decisão de eu receber no meu coração. Porque eu já vi pessoas fazerem um rema, irmãos, e terminarem pior do que começaram. O que é isso? Receberam somente com a sua mente as verdades que estavam sendo expostas a ele. E isso não transforma a sua vida. O que vai transformar a sua vida, irmãos, é receber essas verdades no seu espírito, no seu coração. Então vai gerar vida, vai gerar iluminação e vai gerar transformação. Amém? Aleluia! Glória a Deus!